E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo no seu canal Tire Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu falarei sobre os gêneros literários, um assunto muito comum na introdução dos estudos de literatura nas escolas de ensino médio. Espero que esse conteúdo seja importante e útil para você. Vem comigo, se você está preparado, literatura, gêneros literários. Os gêneros literários na escola, olha, em geral, nas escolas de ensino médio, os professores de literatura, como eu, apresentam os gêneros pela reflexão dos gregos clássicos, começando lá pelo Aristóteles. Essa divisão clássica dos gêneros se dá da seguinte maneira. Nessa divisão, existem três gêneros da literatura, três gêneros de textos literários. O lírico, que é o gênero que engloba as manifestações poéticas. O dramático, que engloba os textos escritos para serem encenados. E o épico, que são textos narrativos. Essa é a divisão clássica, a divisão mais comum apresentada aos alunos do ensino médio pelos professores de literatura. Aqui uma representação do gênero lírico. Aqui está o sujeito com esse instrumento que normalmente acompanhava o poeta na Grécia Antiga. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aqui uma representação do teatro com as máscaras normalmente utilizadas pelos atores no início dessa arte. E, por último, uma cena de um texto épico. Vou falar dos três gêneros em seguida, começando pelo gênero épico. O gênero épico é um texto narrativo, ou seja, quem escreve um texto épico pretende contar uma história. História que é contada, repare, em versos. É narrativo, mas é em versos. Preste atenção nisso. O que se conta no gênero épico? A figura do herói. O povo ou nação representado por esse herói que vai viver uma grande aventura, vai fazer uma viagem cheia de obstáculos ou vai realizar uma façanha que não é própria dos seres humanos. Por isso ele é um herói. Há, portanto, um tom de exaltação e valorização dos feitos do herói. Não se esqueça, porque esse herói representa um povo ou uma nação. Ele é um ser individual que representa uma coletividade. É, portanto, um representante de nacionalidade, representante de patriotismo. Daí o tom grandiloquente que o texto assume. Há também uma presença pressuposta do ouvinte, porque o texto é composto como se ele fosse feito para ser dito em voz alta a alguém, na presença do interlocutor. O poema épico, que é o resultado do gênero épico, chama-se epopeia. Normalmente os alunos entendem gênero épico e epopeia como a mesma coisa, e na verdade são. A epopeia é a realização do gênero épico. Eu coloquei aqui uns exemplos para vocês. O mais importante poema épico ou epopeia da literatura de língua portuguesa, Os Lusíadas, de Luís de Camões, um livro publicado em 1572, conta a história do navegador Vasco da Gama, por mares nunca dantes navegados. Você já deve ter ouvido essa expressão que vem desse poema épico, dessa epopeia, uma epopeia já do Renascimento, não lá dos gregos clássicos ou dos romanos clássicos. Temos também uma obra dos romanos clássicos, da antiguidade romana, essa aqui, a Eneida, de Virgílio, aliás, obra na qual se baseou ou se inspirou o Camões para escrever a sua epopeia Os Lusíadas. E a obra épica mais conhecida do mundo, porque é o pilar de sustentação desse gênero, a Odisseia, de Homero, lá da Grécia Antiga. Foi? Passamos pelo gênero épico. Vamos adiante, vamos ver mais um gênero literário, dessa vez o dramático. Como você já viu no slide inicial, o gênero dramático é aquele feito para ser encenado num palco por atores. Não é um texto para ser lido.
É um texto para ser montado e visto, presenciado. Nas peças de teatro, em geral, há a exposição dos conflitos humanos. Os personagens em cena vivem uma história, portanto, não há um narrador. Os próprios personagens vivem a situação criada, composta pelo autor. Outra diferença entre o gênero dramático e os outros dois gêneros, o lírico e o épico, é que aqui não há leitores, há espectadores, já que, como eu falei, não é muito comum nós lermos peças de teatro. O comum é nós irmos ao teatro para assistirmos à encenação. E, por último, há rubricas. Uma marca importante desse gênero é que todo texto teatral tem lá marcas específicas que são as informações do autor para o diretor e para os atores, para que eles saibam como se devem comportar. Indicações sobre posicionamento dos atores no palco, indicações sobre a entonação que eles devem dar. Por exemplo, é muito comum dizer assim, Hamlet, proscênio, segurando a caveira do pai com a mão esquerda. Essa informação para o ator e para o diretor vem na rúbrica. Ele diz gritando, to be or not to be, that's the question. Essa diz gritando é outra informação que está no texto, que nós não sabemos na encenação, nós só vemos o ator encenando o que está escrito pelo autor. Tá certo? Assim, gênero dramático. Está aqui um grupo de atores, um elenco, encenando uma peça. E temos aqui as máscaras famosíssimas do teatro grego. Aqui eu faço até um parêntese para falar sobre isso, sobre as máscaras. Os atores gregos, lá na Grécia Antiga, utilizavam máscaras, em primeiro lugar, porque só homens podiam participar de uma encenação teatral. Então, muitas vezes, um homem fazia papel de mulher, então ele colocava a máscara de uma mulher. Além disso, os teatros gregos eram anfiteatros, ou seja, o elenco ficava lá embaixo e o público ficava em volta, acima. Quem ficava nas últimas arquibancadas, via de muito longe o personagem, o ator. Então, a máscara representava a expressão que o ator deveria ter, se ele era mau, se ele era bom, se ele era angelical, se ele era diabólico, se ele estava feliz, se ele estava triste. As máscaras têm essa necessidade e essa função, aliás, representam essa necessidade e têm essa função. Uma outra coisa, a palavra hipócrita quer dizer embaixo da máscara. Sabia dessa? Hipo, embaixo, de hipoderme, kletas, máscara, moldura. Então, quem é hipócrita é aquele que está por trás de uma máscara, é um fingido, é um falso. É isso que quer dizer essa expressão que vem do teatro grego. Foi bem? Vamos juntos. Por último, o gênero lírico. É o gênero da poesia. É o gênero da poesia. Os textos do gênero lírico são sempre produzidos em versos que são divididos em estrofes. Em geral, o gênero lírico, ou pelo gênero lírico, o poeta expressa o seu mundo interior. Daí a prevalência da subjetividade e da emoção. Quem fala no poema não é o autor do poema, mas o eu lírico, o eu poético, escolhido pelo poeta para expressar-se ali. Por isso, um homem pode escrever uma poesia em que fale a mulher. Por exemplo, Chico Buarque tem umas canções cujo eu lírico é feminino. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa qualquer. Essa canção chamada Com Açúcar e com Afeto, nesta canção está falando uma mulher para o seu marido que vive na rua fazendo sei lá o quê. E ela tenta prendê-lo fazendo as melhores coisas dentro de casa. Quem está falando? É uma mulher. Então, o eu lírico dessa canção é um eu lírico feminino. Mas o poeta que escreveu a canção é o Chico Buarque. Dá para perceber a diferença entre essas duas situações? Eu lírico, quem fala, a voz que fala no poema. Poeta, quem escreveu o poema. Na antiguidade clássica, a poesia era acompanhada
por instrumentos musicais, sobretudo a lírica. Daí o nome do gênero lírico, porque a poesia era cantada ou acompanhada por instrumentos musicais, sobretudo a lira. Alguns exemplos eu coloquei aqui de poemas, não é? Écloga, canção, ode, elegia, soneto, quadras, dísticos. Letra de música é também um tipo de poema. Esses são, então o texto lírico se chama poema. Quem fala no poema? O eu lírico. Quem escreve? O poeta. O poema é produzido em versos e os versos muitas vezes são agrupados em espaços chamados estrofes. Em geral, demonstrando, apresentando o mundo interior do eu lírico que se expressa lá. Já que eu falei em lira, trouxe aqui a imagem desse instrumento milenar. E uma outra questão que é sempre importante, meus alunos falam sempre disso, por isso eu trouxe para você. Poema e poesia podem ser atualmente sinônimos. Eu posso dizer, nossa, esse cara escreveu uma poesia linda. Na verdade, eu deveria dizer, esse cara escreveu um poema lindo que traz uma poesia especial, porque a poesia é o sentimento ou a sensação que são transmitidos quando nós lemos ou ouvimos um poema. Percebeu? Poema é hardware. Poesia é software. Gostou dessa? Percebeu? Gêneros literários para você. Para encerrar, já que eu falei em poema, eu vou mostrar para você a diferença entre prosa e verso. Prosa é todo texto organizado em frases agrupadas em parágrafos. Poesia, todo texto organizado em versos agrupados em estrofes. Viu a diferença? Esse texto está em versos. No Enem diz assim: escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, se você escrever em verso, está fora. Percebeu? Se você fizer versinhos, um lindo poema sobre o tema, sua redação será anulada, porque o que se quer ali é um texto em prosa. Está aqui um poema para você, um poema lindo da Cecília Meirelles, chamado Motivo, em que o eu lírico diz: eu canto porque um instante existe e a minha alma está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias do vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo, sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mas nada. Poema Mundo Interior do Eu Lírico, expresso muita subjetividade, muita emoção. Agora aqui um texto em prosa. Um texto em prosa de um poeta, Manuel de Barros, um grande poeta brasileiro. Vamos falar dele lá nos Poetas Contemporâneos. Dá uma entrevista em que ele fala sobre o que é ser poeta. E ele diz: acho que de tanto ver cinema, aprendi a fazer desenhos verbais de imagens. Tipo assim, eu vi a tarde correndo atrás de um cachorro, ou eu vi um prego que farfalha. Já disse que eu me desencontro todos os dias. Acho saudável para a poesia os desencontros do poeta com ele mesmo. O que eu sei é de perceber, não é de estudar. Meu conhecimento é sensorial. Minha poesia vem de um lugar que só tinha bicho, solidão e árvore. O resto era um sonho de reviver em palavras essa vivência. Então aqui, do lado esquerdo, está uma poetisa, Cecília Meirelles, que escreve um poema em versos. E do lado direito, um poeta que faz as suas reflexões sobre o que é a poesia e o trabalho do poeta, mas agora escrevendo em prosa. Então os dois falam mais ou menos da mesma coisa, cada um numa maneira de se expressar. Dessa maneira, diferenciando para você prosa e poesia, eu encerro esta aula de literatura em que nós estamos discutindo o que é arte, o que é literatura, para que serve esse negócio. Um beijo, até a próxima, bons estudos!